A fim de montar uma equipe para cuidar de um novo investimento de sua empresa, Gabriel precisa montar uma equipe de 3 funcionários. Ele dispõe de 18 funcionários diferentes para escolha, sendo 8 desses funcionários graduados e 10 não graduados. Então ele separa aqui os 18 em 8 graduados e 10 não graduados e ele vai escolher 3. Né? As equipes que ele vai formar têm 3 funcionários. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Gabriel pode formar 696 grupos com pelo menos um graduado. Então, como é que a gente calcula quando ele pede com pelo menos um graduado? Nós calculamos as possibilidades totais. Então, vou calcular a possibilidade total dele montar aqui esse grupo e vou subtrair a quantidade que eu tenho sem graduados. 100 graduados. Beleza, então vamos lá. Aqui nesse caso vai ser uma combinação de n elementos tomados P a P, será dado por n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Então, primeiro eu vou calcular a quantidade total, sem nenhum tipo de restrição. Então, a combinação de 18 elementos tomados 3 a 3, e eu vou subtrair aqui das possibilidades onde eu não tenho nenhum graduado. Então, eu tenho aqui, ó, 10 que não são graduados. Combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Porque aqui serão todos os grupos que eu tenho certeza que não tem graduados. Então, quando eu pego a quantidade total e subtraio da quantidade que não tem graduados, sobra aí todas as possibilidades com pelo menos um graduado. Então, vai ter ou 1, ou 2, ou 3. Então, nesse caso, vai ser mais fácil fazer dessa forma. Combinação de 18 elementos tomados 3 a 3. Como é que a gente calcula? Combinação de 18 elementos tomados 3 a 3, 18 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 15 fatorial. Expandimos o 18, então vai ficar 18 vezes 17 vezes 16 vezes 15 fatorial. Agora dividimos por 3 vezes 2 vezes 1, expandimos sempre o menor, e o maior a gente usa aqui para simplificar. Então, simplifiquei, aqui 3 vezes 2 dá 6, vai ficar 6, aqui o 15 fatorial já foi, 18 dividido por 6 dá 3, 3 vezes 17, 51. E 51 vezes 16 vai dar 816, tá? 816. Vamos fazer essa multiplicação. 51 vezes 16. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. 1 vezes 1 e 1 vezes 5. Soma agora 6, 1, 8. 816. Então, esse aqui é o total. Todas as possibilidades sem nenhum tipo de restrição. Agora a gente vai calcular aqui as combinações onde não tem graduados, sem graduados. Combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial. Mesmo processo, expande o maior, tá? Até chegar aqui nesse valor, que vai ser o maior aqui no denominador. O 3 eu vou expandir, 3 vezes 2 vezes 1. E aqui eu vou multiplicar por 7 fatorial. Simplifico. Aqui nesse caso é melhor a gente fazer o seguinte, ó. 8 por 2 dá 4. E 9 por 3 dá 3. 10 vezes 3, 30 vezes 4, 120. Então, dessas 816 possibilidades, que é o total, eu vou subtrair 120 possibilidades, que são todas as combinações que eu tenho sem nenhum graduado. Consequentemente, o meu resultado vão ser aí as possibilidades com pelo menos um. Então, pode ser que tenha 1, pode ser que tenha 2 ou 3 graduados. Então, total 816 menos 120 vai dar 696. Portanto, nosso item é um item que está certo. A fim de montar uma equipe para cuidar de um novo investimento de sua empresa, Gabriel precisa montar uma equipe de 3 funcionários. Ele dispõe de 18 funcionários diferentes para escolha, sendo 8 desses funcionários graduados e 10 não graduados. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Se Gabriel decidir que a equipe deverá ter 2 graduados e 1 não graduado, ele poderá montar a equipe de 286 modos diferentes, certo ou errado? Então vamos lá, vamos calcular aqui de quantos modos diferentes ele consegue montar essa equipe com 2 graduados e 1 não graduado. Esse E aqui indica uma multiplicação, tá? Quantas são as possibilidades que ele tem de escolher aí 2 graduados? Ele tem no total 8, e desses 8 nós vamos escolher 2. Então temos uma combinação de 8 elementos tomados 2 a 2.
será dado por 8 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. 6 fatorial simplifica com 6 fatorial. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 7, 28. Então, temos 28 possibilidades de escolha de 2 graduados. E quantas são as possibilidades de escolha de não graduado? São 10, tá? Se ele vai escolher só um e ele tem 10, então ele tem 10 possibilidades, totalizando aí 280 possibilidades, tá? 280 modos diferentes e não 286, portanto, nosso item é um item que está errado. Em 10 de dezembro de 2022, Cássia Regiane Eller, mais conhecida como Cássia Eller, completaria 60 anos de idade. Uma das maiores vozes da música brasileira, Cássia morreu no dia 29 de dezembro de 2001 em razão de um infarto do miocárdio repentino. Com base nessas informações, julgue o item. O número de anagramas da palavra Regiane, que termina em E, é igual a 120, certo ou errado? Bom, a questão já fala aqui em anagramas, então nós vamos trabalhar direto com permutações, tá? Agora vamos para a condição. A condição é que terminem em E, né, os anagramas. Então, dessa palavra Regiane, nós vamos fixar a letra E, tá? Ela vai ficar fixa, então não vou permutar essa letra E. Vou permutar as demais. Quantas letras eu tenho? Tenho 5 letras. 5 letras. Como eu vou trabalhar com permutação, preciso observar se tem repetição de letra aqui na palavra. Então, nós não temos, tá? A letra repetida seria a letra E, só que uma vai ficar fixa aqui, para que nós tenhamos todas as palavras terminando com a letra E, e as demais serão permutadas. Então, temos a permutação de 5 elementos. A permutação de n elementos é dada por n fatorial. Então, aqui no caso vai ficar 5 fatorial, que corresponde a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6, vezes 4, 24, vezes 5, 120. Então, realmente, nós vamos ter aqui 120 anagramas da palavra Regiane, que são palavras terminadas com a letra E. Portanto, nosso item está certo. Em 10 de dezembro de 2022, Cássia Regiane Eller, mais conhecida como Cássia Eller, completaria 60 anos de idade. Uma das maiores vozes da música brasileira, Cássia morreu no dia 29 de dezembro de 2001, em razão de um infarto no miocárdio repentino. Com base nessas informações, julgue o item. Desconsiderando-se o acento, o número de anagramas da palavra Cássia é o sextuplo do número de anagramas da palavra Eller. Então, aqui nesse caso, nós vamos calcular a quantidade de anagramas. Se é anagramas que nós vamos calcular, então vamos direto para permutações. Só que eu preciso saber se a permutação ela vai ser simples ou com repetição. Aqui no caso da palavra Cássia, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, onde eu tenho 2 letras S e 2 letras A. Então, tem essas repetições. No caso da palavra Eller, nós temos aqui 5 letras e temos a repetição de 2 L's e 2 E. Então, aqui nesse caso, a permutação vai ser de 6 elementos, tá? Vai ficar 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, correspondente aqui aos 2 S, e 2 fatorial, correspondente aos 2 A. Vamos expandir. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Aqui, um desses 2 fatorial eu vou expandir, e o outro eu vou deixar para simplificar. Então, aqui eu simplifico, tá? 6 dividido por 2 dá 3, e agora eu faço o produto. 3 vezes 5 dá 15, tá? 15. 15 vezes 4 vai dar 60. 60. E 60 vezes 3, tá? Vezes 3, nós vamos encontrar 180. Então, o valor aqui da quantidade de permutações da palavra Cássia é 180. Vou colocar aqui. São 180 anagramas. Beleza, agora a gente vai calcular aqui quantos são os anagramas da palavra Eller. Permutação de 5 elementos, com a repetição de 2 vezes a letra E e 2 vezes a letra L. Então, tem aqui essa multiplicação desses 2 fatoriais para cada um deles, que corresponde à repetição. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 vezes 1, tá? Vou expandir, vezes 2 fatorial. 2 fatorial simplifico, então já posso tirar aqui. 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, esse produto aqui, tá dando 30. Aí, a minha pergunta é, esse valor aqui corresponde a 6 vezes 30? 180, que é a quantidade de anagramas da palavra Cássia, é igual a 6 vezes 30, que é a quantidade de anagramas da palavra Eller.
É sim. Então, nosso item é um item que está certo. Podemos marcar. Seguir para a próxima questão. As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB, Red, Green, Blue. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15. Assim, os dois primeiros números representam o vermelho na cor final, os seguintes representam o verde e os últimos dois números o azul. Considerando essas informações, julgue o item. Com esse código, é possível descrever 256 elevado à terceira cores diferentes, certo ou errado? Bom, para descrever as cores, nós usamos aqui 6 números, tá? 6 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esses números, eles variam de 0 a 15. Então, eu tenho 16 possibilidades para o primeiro, 16 para o segundo, 16 para o terceiro, 16 para o quarto, 16 para o quinto e 16 para o sexto. Então, essa é a ideia da questão. Os dois primeiros indicam aqui o vermelho, né? Assim, os dois primeiros números representam o vermelho na cor final, os dois seguintes representam o verde, né? Aqui, na verdade, é o red, que é o vermelho, aqui é o green, que é o verde, né? E aqui é o blue, que é o azul. Então, essa é a ideia da questão. Quantas são as formas que nós vamos ter de representação? 16 elevado à sexta. Só que aqui na nossa questão, nós temos 256 elevado à terceira. Como é que eu faço esse número que está elevado à sexta ficar elevado à terceira? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o 16, vou elevar ao quadrado e vou elevar à terceira. Porque aí eu vou ter 16 ao quadrado elevado à terceira, seria o equivalente a 16 elevado à sexta. E agora eu vou fazer 16 ao quadrado, que dá 256, elevado à terceira, portanto, nosso item é um item que está certo. As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15. Assim, os dois primeiros números representam o vermelho na cor final, os seguintes representam o verde e os últimos dois números o azul. Considerando essas informações, julgue o item. Se o código da cor vermelha for trocado pelo código da cor azul, a cor resultante será necessariamente diferente, certo ou errado? Então, vamos analisar aqui. Nós temos um código que é chamado de RGB, tá? É Red, Green, Blue, né? No caso, vermelho, verde e azul. E ele está dizendo o seguinte, o código da cor vermelha, se o código da cor vermelha for trocado com o da cor azul, tá? A vermelha vai estar aqui, eu vou compor aqui um código qualquer para a gente poder analisar a questão, tá? Cada cor, ela é composta por 6 números. Então, vou deixar aqui 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E esses números, eles variam aqui entre 0 e 15. Então, qualquer um desses números aqui que eu colocar nesses espaços, eles vão variar entre 0 e 15. Então, vamos compor uma cor? Vamos supor que eu tenha a cor aqui, ó, 10, 11, tá? 8, 9, 10, 11. Eu coloquei aqui de propósito esses dois valores iguais para a gente poder analisar aqui a nossa assertiva. Se o código da cor vermelha for trocado pelo código da cor azul, no caso eu trocar aqui o red com o blue, a cor resultante será necessariamente diferente? Só vai ser diferente se os valores aqui forem diferentes. Se os valores forem os mesmos, quando eu trocar esses valores, né, de posição, não vai mudar em nada, porque o número final é quem define a cor, tá? Cada cor é expressa por 6 números. Então, se essa sequência de 6 números ela se mantiver inalterada, nós não vamos ter uma nova cor. Então, nesse caso, nosso item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15. Assim, os primeiros dois números representam o vermelho na cor final, os seguintes representam o verde e os últimos dois números o azul. Considerando essas informações, julgue o item. Das cores que são expressas apenas por números menores que 4, mais de 4.000 contém 2 ou 3. Tá? Então, nós vamos usar aqui apenas números menores que 4 para compor as cores. Então, pode ser 0, 1, 2 ou 3. Como é composta uma cor? A cor é composta por 6 números, tá? São 6 números que a gente vai estar utilizando, só que eu vou ter aqui 2 para compor a parte que é vermelha, tá? Na parte final, né? Representa vermelho na cor final.
2 que representam o verde e 2 que representam o azul, né? Red, green e blue, né? São siglas aqui do inglês. Então, quantas são as possibilidades que eu vou ter que geram para mim números que tem ou 2 ou 3? Como é que eu faço esse cálculo? Para fazer esse cálculo, nós podemos fazer o seguinte: calcular o total de possibilidades que contém aqui 0, 1, 2 ou 3 e subtrair a quantidade que tem que não tem nem o 2, nem o 3. Vou escrever assim, nem o 2, nem o 3. Então, quer dizer, primeiro eu vou calcular o total de possibilidades que eu posso ter de cores expressas com números menores que 4, e depois eu vou calcular a quantidade de cores que não tem nem o 2, nem o 3. Fazendo essa diferença, com certeza eu vou pegar a quantidade que tem 2 ou 3. Então, vamos lá. Quantas são as possibilidades que eu tenho? Para o primeiro número aqui do vermelho, eu tenho 4 possibilidades. Eu posso usar o 0, o 1, o 2 ou o 3. Então, 4 possibilidades. Para o segundo, eu também tenho 4. Aqui para o verde, eu também vou ter a mesma lógica, tá? Aplicada. Aqui eu posso usar qualquer valor. Pode ser 0, 1, 2 ou 3. Aqui também. Então, como eu não tenho nenhuma restrição, o total que eu vou ter aqui vai ser 4 vezes 4, que dá 16, vezes 4 vezes 4, que é 16, vezes 4 vezes 4, que também é 16. Então, esse produto vai me dar o total. Então, vou fazer aqui mesmo. 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36, põe o 6 e vai o 3, 6 vezes 1, 6, com 3, 9, 1 vezes 6, 1 vezes 1. 6, aqui vai ficar 15 no caso, vai 1 e aqui ficou 2. Então, esse primeiro produto aqui deu 256. Vou pegar o 256, vou multiplicar por 16 novamente. 256 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Põe o 6 e vai o 3. 6 vezes 5 dá 30. Com 3, 33. Põe o 3 e vai o 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 1 vezes 6, 1 vezes 5, 1 vezes 2. 6, 9, 10 foi 1. 4.096. Então, essa aqui vai dar 4.096 possibilidades. Isso aqui é o total. Então, usando aqui esses 4 valores, né, que são menores que 4, 0, 1, 2 e 3, eu tenho 4.096 possibilidades. Agora, quantas são as possibilidades que não usa nem o 2 nem o 3? Aí eu vou fazer a composição dos valores, tá? Usando aqui como possibilidade 0 ou 1. Tá? 0 ou 1. Então, aqui eu tenho duas possibilidades, porque eu posso usar o 0 ou 1. Aqui eu tenho 2, 2, 2, 2 e 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, das 4.096 possibilidades, que é o total, que inclui aí a composição dos números usando 0, 1, 2 e 3, eu vou subtrair 64, que são as possibilidades que utilizam aí só 0 e 1. Não está usando nem o 2, nem o 3. Então, tudo que sobrar aqui, com certeza vai ter o 2 ou o 3, que é o que ele quer. Então, 4.096 menos 64, 2, 3, 4.032. Agora a gente vai ler novamente e ver assertivo. Das cores que são expressas apenas por números menores que 4... Aqui o total aqui é 4.096. Mais de 4.000 contém 2 ou 3. Correto, né? Nós temos aqui 4.032 cores. A alternativa correta aqui na questão é que o item está certo. As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15. Assim, os 2 primeiros números representam o vermelho na cor final, os seguintes representam o verde e os últimos 2 números o azul. Considerando essas informações, julgue o item. Existem, no máximo, 720 cores diferentes descritas pelo mesmo conjunto de números, certo ou errado? Então, vamos entender aqui o nosso problema. Nós temos aqui um sistema chamado de RGB, que é Red, Green e Blue, que eles compõem cores, tá? Então, cada cor ela é composta por 6 números, sendo 2 para o vermelho, 2 para o verde e 2 para o azul. Então, vamos supor que eu compus aqui uma das cores, tá? E eu vou representar essa cor por letras. Então, A, B, C, D, E e F. Então, eu coloquei aqui 6 letras, 6 números distintos, tá? Mas eu poderia ter aqui a repetição. Por exemplo, eu vou criar uma cor para a gente entender o problema.
tá? Fica mais claro. Imagina que eu compus aqui e para o R eu coloquei 1, 2, para o G aqui eu coloquei, vou colocar distinto, tá? 3, 4 e aqui 5, 6. Então, isso aqui representa uma cor. Aqui, esse conjunto aqui representa uma cor. Se eu pegar esses valores e embaralhar, eu vou criar uma nova cor, certo? Eu tenho aqui quantos valores? Eu tenho 6. O que ele está dizendo para mim é o seguinte: existe no máximo 720 cores diferentes descritas pelo mesmo conjunto de números. Então, se esse aqui for o meu conjunto de números, que poderia ser qualquer valor aqui de 0 a 15, então poderia ter aqui, ó, por exemplo, 3, 4, 2, 1, 8, 6, por exemplo, tá? Então, pelo mesmo conjunto de números, se eu quero ter o máximo, os números têm que ser distintos, tá? Para que eu tenha aqui o máximo, eu tenho que ter todos os números distintos, porque se eu tiver repetição, eu não vou ter o máximo de possibilidades. Então, o máximo aqui vai me dar quando eu tiver os números distintos. Então, eu tenho 6 números distintos que eu vou mudar suas posições. Então, nesse caso, como eu vou usar todos os elementos, eu tenho uma permutação. Uma permutação simples, tá? Com 6 elementos, que vai ser dado por 6 fatorial. Esses elementos aqui poderiam ser qualquer um, tá? Qualquer um de 0 a 15. Se eu usar só 0, eu tenho uma cor também. 0, 0, 0, 0, isso aqui seria uma cor. Se eu usar 0, 0, 0, 1 aqui e esse 1 mudar de posição, também vou ter uma cor. Só que o máximo de cores que eu vou ter vai ser quando todos esses valores eles forem distintos. E eles sendo distintos e eu mudando as suas posições, eu vou ter 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui, ó, não são os valores que eu estou utilizando, tá? São a expansão do 6 fatorial. Os valores, por exemplo, eu vou criar aqui outro número. 8, 7, 4, 2, 3, 5. Ó. Todos os valores são distintos, são 6 valores. Se eu permutar, né, se eu mudar a ordem deles, eu crio novas cores. Então, essa multiplicação gera para nós 720. Ó. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Vezes 2, 720. Então, o item é um item que está certo. Existem, no máximo, 720 cores diferentes descritas pelo mesmo conjunto de números, que, para serem máximos, precisam ser distintos, tá? Se eles não forem distintos, nós não teremos o máximo. Então, como ele quer o máximo, todos os números são distintos, permuta esses 6 números, gero aqui no máximo 720 cores, item certo, podemos marcar e seguir para a próxima questão. As cores em computadores geralmente são identificadas por um código chamado RGB. Usando-se esse código, cada cor é expressa por 6 números, cada um variando entre 0 e 15. Assim, os 2 primeiros números representam o vermelho na cor final, os seguintes representam o verde e os últimos 2 números o azul. Considerando essas informações, julgue o item. Existem apenas 25 cores em que os 2 números que descrevem o verde são maiores que 10, certo ou errado? Então, vamos entender aqui a nossa situação. As cores elas vão ser representadas por 6 números, tá? Tem que lembrar aqui, ó, que são 6 números. Esses números eles vão ser divididos aqui na parte vermelha em 2 valores que vão de 0 até 15. Então, eu tenho 16 possibilidades aqui e 16 possibilidades aqui, tá? Esse 16 corresponde à quantidade de possibilidades. Aí nós temos aqui o verde, né, que é o green. Só que no green, de acordo aqui com a situação, ele restringiu, né? Ele diz o seguinte: existe apenas 25 cores em que os 2 números que descrevem o verde são maiores que 10. Maior que 10 eu tenho 11, 12, 13, 14 e 15. Eu tenho 5 possibilidades. Então, para descrever o verde, nós temos 5 possibilidades para o primeiro número, 5 possibilidades aqui para o segundo. Mas só que nós temos ainda o azul, né? O blue, que também vai ter 16 possibilidades, de 0 a 15 são 16, e 16 possibilidades. O que aconteceu aqui na questão? Ele restringiu a você considerar que a cor é feita apenas com os valores do verde. Só que cada cor ela é expressa com 6 números. E aí, quando nós levamos em consideração todos os números, qual é a quantidade de cores que nós vamos ter com essa restrição aqui de valores no verde? Nós vamos ter 16 elevado à quarta, tá? 16 vezes 16 vezes 16 vezes 16 vezes
5 ao quadrado, tá? Então, vamos ter 16 elevado à quarta vezes 25. E não apenas 25 cores. Nós vamos ter muito mais do que 25, portanto, nosso item é um item que está errado. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Com relação a princípios de contagem e probabilidade, e arranjos e permutações, julgue o item. O número de anagramas da palavra mato está para o número de anagramas da palavra grosso, assim como 2 está para 15, certo ou errado? Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você dividir os anagramas da palavra mato pelos anagramas da palavra grosso, o resultado vai ser 2 dividido por 15. Então, vamos calcular aqui quantos anagramas tem a palavra mato, quantos anagramas tem a palavra grosso, e aí nós fazemos a divisão. Como vai ser anagramas, então nós vamos trabalhar com permutações. Nesse caso aqui da palavra mato, vai ser uma permutação simples de 4 letras, então vai ficar 4 fatorial, tá? No caso da palavra grosso, nós temos a repetição da letra O 2 vezes e da letra S 2 vezes. Então, ó, olha só, tenho 2 repetições. Então, a permutação será de 6 elementos, porque a palavra tem 6 letras, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Agora eu vou expandir, né? Vou realmente calcular para ver quanto é que dá. E aí a gente faz a divisão. Então, 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, já tem aqui a permutação da palavra mato, que corresponde ao número de anagramas. Agora eu vou calcular aqui a permutação com repetição, né, do caso da palavra grosso, para a gente calcular o número de anagramas. Então, permutação vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 vezes 1, vezes 2 fatorial. 2 fatorial vai com 2 fatorial. 6 eu vou simplificar por 2, vai ficar 3, e agora eu faço o produto, tá? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 4 vai dar 60. 60 vezes 3, 180. Agora eu vou pegar esses dois valores, 24 e 180, e eu vou dividir para verificar se o resultado vai ser 2 dividido para 15. Então, por 2, vou simplificar aqui por 2. Por 2 é 12 e 90. Por 2 novamente, 6 e 45. Agora eu vou simplificar por 3. Estou simplificando, tá? Por 2, cima e embaixo. Por 2, cima e embaixo. Não dá mais por 2, agora eu vou por 3. 6 dividido por 3 e 45 dividido por 3. 6 por 3 dá 2, 45 por 3, 15. Exatamente o que a questão está propondo, né? Ela está propondo que o número de anagramas da palavra mato, que é 24, dividido pelo número de anagramas da palavra grosso, que é 180, resulta em 2 dividido por 15. Portanto, o item está correto.